Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$ 1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu faturo mais de R$ 100.000 por mês trabalhando em casa pela internet. E como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode criar o seu robô? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Enfim, tem que estar de olho na regra e como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara. É isso aí. Vamos seguir aqui então, depois dessa polêmica do Serginho, vamos seguir agora com o Campeonato Brasileiro, / Libertadores, / Seleção Brasileira, porque o Flamengo ele movimenta, né? O Flamengo ele movimenta todos esses assuntos e hoje a gente teve 3 situações distintas, além do dia a dia do Flamengo, que se prepara para enfrentar o CSA no domingo, 7 da noite no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, defendendo a liderança do Brasileirão. A gente teve uma entrevista coletiva do Tite na convocação da Seleção Brasileira, muito falando sobre o Flamengo. E a gente teve assunto Flamengo também lá em Buenos Aires, porque o Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, adversário do Flamengo na final da Libertadores, também falou muito sobre o Flamengo, foi questionado sobre o Flamengo. E o Renato Gaúcho também, eliminado da Libertadores, teve que falar do Flamengo no rescaldo, porque foi a primeira entrevista do Renato pós chocolate no Maracanã. A gente começa falando, então, do próprio Flamengo, é isso, amigos? Naturalmente, né? O Flamengo não está em todos os assuntos. Vamos falar do time, né? Do próprio Flamengo, porque o Rafinha deu entrevista coletiva hoje lá na Gávea. Se você escolher por onde vai ser o Flamengo. O Flamengo ele está em todos os lugares. E o Rafinha falou desse Flamengo finalista da Libertadores e também líder do Campeonato Brasileiro. Fala, Rafinha. Foi tudo bem pensado, bem planejado, né? Jamais entraria, né, numa partida da dimensão que era essa contra o Grêmio, né, com algum risco. Vamos ser sinceros, risco todos nós jogadores estamos correndo. Claro, eu estou com 2 fraturas na face, isso é normal, que eu não podia tomar uma pancada em cima, que senão, claro, que poderia piorar a situação, mas né, o Dr. Tanuri, o Dr. Augusto que me operou, né, se fizeram toda a logística aí para que eu pudesse, né, jogar tranquilo, para que se tivesse algum contato, né, ali mais forte na região ali onde eu fraturei, não tivesse nenhum problema. E foi no primeiro, acho que nos primeiros minutos já teve uma disputa de bola com o Everton, né, então já deu para sentir ali. Na hora do jogo você esquece também, né, cara, você não pensa nisso. Tirei algumas bolas com a cabeça também e graças a Deus correu tudo bem, saí inteiro, com saúde. E quanto ao capacete, eu tenho que jogar ainda com ele. Tenho que jogar, que é uma proteção a mais, né? Então tenho que continuar jogando aí até que o departamento médico do Flamengo me libere daquele capacete. Deve incomodar aquele capacete, né? Não pareceu, viu? Não, mas ele foi muito bem feito, né? Assim, estilo Peter Cech, né? O Tadeu, o goleiro do Goiás, está usando agora, falou que não vai abrir mão depois da pancada. E incrível, né, como o departamento do Flamengo está trabalhando bem, né? Não é só dentro do campo, né? O Rafinha estava super à vontade, não mostrou nenhum desconforto, assim, né? Puxa, ele jogou pior por causa do capacete. 0. Fez uma ótima partida. A gente está vendo imagens aí do Rafinha no jogo da quarta-feira do Maracanã. Que isso deve atrapalhar um pouquinho, dificultar mais a coisa da visão periférica, né? O sentido, né? O sentido de você. Porque ele acostuma, deve ser bem leve, né? Para acomodar bem na cabeça. Ele deve ter treinado para até se habituar, mas eu acho que a visão periférica que o jogador usa muito, né? Coisa de deslocamento do seu marcador e bola, que talvez deva tirar um pouquinho dessa naturalidade. Mas como disse o Serginho, o Rafinha não sentiu não, né? Pelo rendimento, né? Pelo rendimento apresentado. Claro. Esses machucados todos, né? Rafinha, Felipe, o Arrascaeta. Qual é o quarto? Tinha o quarto machucado. O quarto é o Everton? Não. Não, é o Diego, que teve uma recuperação surpreendente, apareceu no banco de reservas e voltou nesse jogo. O que eu quero dizer é o seguinte, né? O Felipe Luiz, que também... Né, eles fisicamente, no segundo tempo, estavam, quer dizer, voando todos ali. Ou seja, enquanto você tem uma lesão, os caras estão trabalhando o aeróbico deles estava perfeito. Correram o tempo todo. Outro jogador que também surpreende pela capacidade física, né, é o Gerson, né? O Gerson é um jogador, assim, para mim, que está com um sarrafo muito lá em cima
não só tecnicamente, não só a liderança que ele está no meio campo, mas também fisicamente o Gerson, para mim, parece ser um cavalo, né? Um jogador que tá absurdo, assim. E o Tite, técnico da seleção brasileira, lamentou, né, o fato de não poder convocar o Gerson, porque ele está gostando muito, né, das atuações do Gerson no Flamengo. E hoje, mais cedo, na convocação da seleção brasileira, o assunto qual foi? Flamengo. Vamos ver o Tite. A oportunidade que tu me dá de parabenizar ao Flamengo pela grande campanha, pelo grande futebol. A oportunidade de parabenizar o Jorge Jesus pelo trabalho que vem desenvolvendo. E é muito difícil tu vir de um outro país, vir para um país diferente, tu ter a naturalidade do desempenho, do desenvolvimento todo. Então, sim, fica o reconhecimento. É um momento mágico. É um momento mágico que tu vê a torcida e a gente anda na rua ou vai ao estádio, o quanto o Maracanã ele ferve, a atmosfera fica forte, os atletas de alto nível. Então, essa relação toda de conjunto que acaba se fortalecendo e fazendo a campanha que tem e o que está fazendo o Flamengo. Então, merece sim, tem o reconhecimento, tem os meus parabéns e curtam. Isso é um momento muito especial, muito bonito. E é muito sincero o Tite, né? O Tite, se tem uma coisa que ele não é fazedor de média. Ele não é um cara que vai chegar e vai jogar para a torcida do Flamengo, porque o Flamengo é o finalista da Libertadores e é o líder do Brasileirão. Quando ele agradece o repórter pela pergunta, é porque ele fala muito dessa questão de oportunizar, né? Está me oportunizando de dar o elogio aqui. E é bacana ele elogiar um treinador estrangeiro que está fazendo um grande trabalho e ele, técnico da seleção brasileira, que vive, talvez não, o pior momento dele à frente da seleção. Mas acho que aí também, André, não é elogiar o treinador estrangeiro, mas primeiro elogiar o trabalho do técnico, né? Porque acho que ele não elogia o treinador estrangeiro. E, de uma certa forma, isso influencia no trabalho dele, que a partir do momento que você tem um bom time, você vai fazer outros que também joguem bem, ou seja, outros técnicos que apurem melhor o seu trabalho para colocar melhor em campo seus times, consequentemente fazendo esses jogadores elevarem o seu nível, ou seja, ele vai ter mais times jogando bem, mais jogadores no melhor nível e mais peças para ele poder trabalhar. De uma certa maneira, melhora todo o produto. Eu só não sei o quanto ele não tá sendo elegante, né? Só elegante. No seguinte sentido, né? O Tite é o representante digamos, o principal representante da escola brasileira de técnicos. Ele é o melhor técnico do futebol brasileiro. Exato. Tá? Então ele é o número 1 da escola brasileira de técnicos. Hoje, né, a escola brasileira de técnicos, ela tomou um tapa na cara, né, esse ano. Primeiro com o Sampaoli e agora, de uma forma muito forte, né, com esse Flamengo montado em 3 meses. Né? Então, eu não consigo achar que o Tite está feliz com isso. Eu acho que deve ter um desconforto, assim. Mas, como é que a gente não conseguiu fazer um time desse Serginho, jeito? porque ele, nesse momento, ele não está se incluindo, levando por essa linha que você está dizendo, representante da Escola Brasileira de Técnicos, sendo ele atualmente o técnico da seleção, eu acho que ele está fora desses outros técnicos dos outros times brasileiros que podem estar sentindo muito mais. Serginho, pode também não ser? A leitura que eu faço, e até discordando do Serginho, não estou discordando porque é o Serginho... Eu acho que há uma desde o começo do programa aqui. Tudo bem, vamos levar. Mas é o seguinte, o Tite está pressionado. É o pior momento dele na seleção brasileira. Porque o Tite é um treinador que olha o desempenho e o resultado como consequência. O desempenho não vem. O resultado também não. E aí você tem um clamor por um treinador como Jorge Jesus, que chegou e montou um time em 3 meses e chega na final da Libertadores. Com o Sampaoli, que vem fazendo um trabalho fantástico também à frente do Santos. Não é uma pressão pelos estrangeiros e ele sendo o representante da seleção brasileira. Ele naturalmente entende que o torcedor brasileiro, o torcedor da seleção brasileira, se afasta pelo momento da seleção. E aí eu acho que é o que ele sente mais. Não o fato de serem estrangeiros e do trabalho, de repente, ser melhor do que o dele. Acho que é o trabalho dele, Tite, não está sendo legal na seleção brasileira, que deixa ele abatido. Do ponto de vista bem prático, tá? Próximo amistoso, o Brasil vai e perde. Começa uma pressão. Jesus, é isso. Mas já tinha lá em Singapura.
Pessoal, eu tô aqui na minha pousada em Noronha e dá uma olhada nas últimas comissões que eu recebi em poucas horas trabalhando pela internet. Pode ver que em pouco tempo eu ganhei mais de R$1.000. Muita gente me pergunta como que funciona esse mercado, como que eu consigo fazer isso. Se você quer saber mais, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te explicar como que funciona e como que você pode fazer isso aí na sua casa.